Então, bom dia a todos, paz e bem. Vamos dar início à primeira conferência das jornadas, e que tem como tema o movimento dos penitentes, a origem da Terceira Ordem, e para nos ajudar a refletir e a aprofundar um pouco esta temática, temos connosco o Frei Luís Leitão, que é assistente nacional, primeiro grado é separado menor a Capuchinho, é assistente nacional da Ordem Franciscana Secular e é ecónomo da província dos Capuchinhos. Vamos dar a palavra, não temos muito mais para dizer, o pouco é muito e vamos ouvi-lo. Uma vez mais, bom dia, paz e bem. Acho que sim. Bom, eu começo esta pequena comunicação com um canto que provavelmente foi o canto que iniciou Francisco a sua vida de penitente, que todos conhecemos, o glorioso Deus Altíssimo. O glorioso Deus Altíssimo, ilumina as trevas, ilumina as trevas do meu coração. Glorioso Deus Altíssimo. Então, o tema central desta comunicação é o movimento dos penitentes e, consequentemente, a origem da Terceira Ordem, depois Ordem Franciscana Secular. E eu começo com quatro pequenos extratos das fontes franciscanas, certamente por todos nós conhecidas. Deus, Nosso Senhor, quis dar a sua graça a mim, o irmão Francisco, para que começasse a fazer penitência. Mas o mesmo Senhor um dia me conduziu ao meio dos leprosos e com eles usei de misericórdia. E em seguida, passado um pouco de tempo, saí do mundo. Outro extrato. No ano do Senhor de 1207, Francisco, mercador de profissão, de coração contrito e tocado pelo sopro do Espírito Santo, começou uma vida de penitência com o hábito de ermita. A Crónica de Jordão de Chano. Em Tomás Celano, ouvimos: quando o bem-aventurado Francisco acabou o restauro da igreja de São Damião, usava ainda o hábito de ermita. Andava com um bastão, os pés descalços e cingido com uma correia. 2 anos após a sua conversão, alguns homens, empolgados pelo seu exemplo, decidiram fazer penitência e, renunciando a todas as coisas do mundo, quiseram juntar-se a ele pelo hábito e pela vida. E um texto do Anónimo Peruzino. Também os homens casados lhes diziam: ensinai-nos, pois, um caminho que possa levar-nos à salvação. E os irmãos fundaram com eles uma ordem que se chama Ordem dos Penitentes e fizeram que o Sumo Pontífice a confirmasse. Isto são apenas alguns textos dos muitos que poderíamos citar para nos ajudar a enquadrar toda esta questão do penitente, do fazer penitência, que depois vamos ver o movimento dos penitentes e que é a raiz de hoje estarmos aqui
uma ordem franciscana secular. Neste livro, que é o Manual para a Assistência à Ordem Franciscana Secular, da Juventude Franciscana, que é do Conselho dos Assistentes Gerais, publicado pela Conferência dos Assistentes Gerais da UFS, tem uma breve história da UFS, e a primeiro parágrafo começa assim: a UFS é uma ordem penitencial que se vincula ao homónimo movimento nascido na Igreja como resultado da disciplina eclesiástica penitencial. Depois também nesta revista, que certamente já todos receberam, tem um belíssimo resumo sobre isto que vamos falar hoje, pelo Ministro da Fraternidade Canara Ferrucci. Então, a UFS é uma ordem penitencial. Acontece que o movimento franciscano não acontece por geração espontânea. Os penitentes que seguiram São Francisco constituíram depois o movimento penitencial franciscano que deu origem à Terceira Ordem. Primeiro até foram chamados os irmãos e irmãs da penitência, e mais tarde os penitentes de São Francisco, e depois a Terceira Ordem de São Francisco. E tudo isto resulta de dois marcos importantes. Um mais remoto e outro mais próximo. Então, se é uma ordem penitencial, de onde estão as suas raízes? O mais remoto vem do então chamado movimento penitencial e mais propriamente da ordem da penitência, presente na Igreja mais de 800 anos de São Francisco. Antes de São Francisco, portanto, desde mais coisa menos coisa, desde o século IV. É aí que estão as raízes, digamos, do que é hoje o UFS. O mais próximo, o outro marco mais próximo, o movimento religioso do século XII e XIII e os novos grupos de penitentes que, entretanto, surgiram e que vamos ver. Desde os primeiros séculos do cristianismo, houve necessidade de encontrar uma modalidade de obter o perdão dos pecados cometidos depois do batismo. A Igreja foi pouco a pouco delineando uma doutrina penitencial que se pode resumir nestes termos. O cristão pode obter o perdão desde que faça penitência. E este fazer penitência tinha a ver com o conceito bíblico de voltar-se para Deus, no fundo, da conversão, da metanoia. Não é? A conversão, sendo do foro interior, devia, porém, manifestar também correspondentes atos externos, como a oração, o jejum, a esmola. O pecador entrava na categoria ou ordem dos penitentes e aí permanecia até ter cumprido a expiação fixada pelo bispo e com o apoio da comunidade cristã. As formas depois são muitas, diversas, também dependendo do lugar, mas não vamos por aí. O importante é saber que havia um problema, depois do batismo havia pecado, como resolver a situação. A Igreja foi encontrando depois de várias formas. Curioso que, se pensar no Evangelho, quando Pedro pergunta a Cristo quantas vezes devemos perdoar? Até 7. O que é que responde Cristo?
70 vezes 7. E aqui vai começar um problema, porque alguém vai achar que não. É só uma vez, ponto final. Eu vou só ler uma frase muito curtinha. Este é um livro que supostamente é a revelação e que Cristo estaria a falar com este autor. Pois bem, eu digo, afirmou ele, e ele sendo Cristo, se alguém depois daquele grande e solene chamamento, tentado pelo demónio, pecar, dispõe apenas de uma só penitência. Hermas, o pastor, é muito conhecido. E este livro acabou por me influenciar muito. Porquê? Porque na altura muitas comunidades achavam que este livro era inspirado, tal como os Evangelhos, as Cartas de São Paulo, os Atos, etc. E, como havia comunidades que achavam que era inspirado, vai daí, ele disse uma vez. Isto começou a fazer doutrina. Bom, não vamos gastar muito tempo com isto, só para saber que, às vezes, certas interpretações podem condicionar depois todo o futuro, como foi o caso. Portanto, este pastor de Hermas acabou por criar um princípio rigorista que se foi desenvolvendo e que vai caracterizar toda a evolução da penitência antiga. Depois do batismo, é possível apenas uma penitência. Ou seja, a penitência não se pode repetir. Naturalmente, isto depois vai ter muitos desenvolvimentos, mas vai condicionar muito. Podemos fazer a futurologia, mas o que seria, se não fosse isto? Se calhar o movimento dos penitentes não teria tanto sentido assim. Não sabemos. Sabemos que, na verdade, aconteceu isto. Para ajudar no sentido de tornar mais complicado, a partir do século IV vão aumentando os interditos. Os interditos eram coisas que os penitentes não podiam fazer durante o período de penitência, que era temporário, ao princípio, mas depois passam a continuar interditos após o tempo oficial da penitência. Quer dizer, na prática, era o resto da sua vida. Tinha coisas muito complicadas. As pessoas não podiam trabalhar no comércio, não podiam trabalhar nos serviços públicos, se era viúvo não podia casar, se era solteiro depois da penitência não podia casar, etc. Uma série de interditos que, naturalmente, o que é que vai acontecer? Com esta legislação tão severa, os pecadores atrasam o mais possível a entrada na ordem dos penitentes. E muitos esperam os últimos dias das suas vidas para receber a penitência, ou seja, no leito da morte. Isto provocou um deserto penitenciário. Vou avançar. Naturalmente, a partir daqui, vai a história da penitência vai ser muito longa e variada, mas a partir daqui vamos seguir um outro caminho paralelo. Porquê? Porque havia realmente este caminho, mas começou a aparecer um outro. Qual é esse outro? Ao mesmo tempo que acontecia tudo isto, o problema do pecado, ao mesmo tempo inicia-se um outro fenómeno. Alguns fiéis, não sendo pecadores naquele sentido de terem que fazer a tal penitência pública, não sendo pecadores e não tendo por isso qualquer obrigação, entram na ordem da penitência de livre vontade, por amor de perfeição, e sujeitam-se voluntariamente à legislação penitencial, dispostos a permanecer lá por toda a vida, conforme prescrevem os estatutos.
são os penitentes voluntários ou simplesmente os penitentes. E aqui começa um outro caminho que vai desembocar depois nas ordens terceiras. O nome mais comum que acompanha a história dos penitentes é a dos conversos. Isto depois também teve a sua evolução, mas, em determinada altura, o nome mais comum, embora havia variantes. E os conversos são aqueles que decidiram uma conversão, ou seja, uma conversão, e manifestaram, mesmo publicamente, a vontade de uma ruptura a nível mais ou menos radical, com um género de vida antecedente, chamado século. Lembram-se que ouvimos há um bocado, quando Francisco passaram algum tempo sair do século. Este sair do século era, por assim dizer, mudar de vida. Não era a fuga mundi, de fugir para dentro do mosteiro e esquecer o mundo, não. Era mudar a vida e o tal chamado sair do século. Entrando, de facto, depois, numa das várias formas de vida penitencial existentes na Igreja. As principais, que foram desenvolvidas ao longo dos tempos, são as principais formas. Os donados ou oblatos, que se entregam ao serviço de Deus, metendo-se ao serviço de uma igreja, de um mosteiro ou de um bispado, com a promessa de estabilidade. Este foi, por exemplo, o caso de São Francisco. Como sabem, ele pediu ao padre, ao sacerdote de São Damião, se podia ficar com ele. Portanto, digamos que São Francisco começou, digamos, pela ordem terceira, que era uma espécie de ordem terceira, digamos. Portanto, Francisco começou como um irmão donato e por 2 anos ficou coroado. Um outro seriam os eremitas, esses vivem solitários em grutas e cavernas. Foi um movimento bastante ativo aí no século X e no século X e no século XI também. Havia também depois as reclusas ou encarceradas, que eram mulheres que se consagravam a Deus sem entrar nas formas institucionais do monaquismo feminino, também chamadas irmãs penitentes, beguinas, etc., e a sua subsistência era assegurada pela caridade dos fiéis. Havia outros, enfim, outros grupos, mas globalmente podemos considerar estes. Depois também os peregrinos voluntários aos lugares santos da Palestina e ao túmulo dos apóstolos. Também havia estes, que era uma forma de serem irmãos da penitência. Portanto, peregrinos voluntários, não obrigatórios, porque havia os obrigatórios também. Na outra linha da penitência que deixámos, uns tinham que fazer isto, fazer aquilo, outros, o confessor dizia, tens que ir a Jerusalém, tens que ir a Santiago de Compostela. E eles tinham que ir, isso era obrigação. Estes não, eram voluntários. E o que é que isto continha a nível de compromisso e atividades? É próprio dos penitentes o seguinte: primeiro, vestir um hábito característico. Isto foi que marcou muitos séculos, não é? Ainda hoje não precisa a história dos hábitos. O hábito dito da penitência ou também eremítico, com bastão, alforje e sandálias. Habitualmente com sinal do tal sobre o manto ou sobre o capuz. Vamos ver, dá uma pequena ligação com o tal de São Francisco. Dois, dedicar-se a obras caritativas nos hospitais
e hospícios para peregrinos e também nas leprosarias. Aí está onde Francisco foi também. Terceiro, reparar igrejas e ajudar gratuitamente na construção de catedrais. São Francisco também andou a reparar igrejas, não é? São Damião, Santa Maria dos Anjos, etc. Ou seja, para resumirmos, de agora em diante, com altos e baixos, os penitentes estarão sempre presentes na Igreja até aos tempos de Francisco de Assis e mesmo depois. Portanto, desde o início até São Francisco serão, mais coisa menos coisa, uns 800 anos, não é? Então, este movimento, que começou com os penitentes voluntários, foi, umas vezes melhor, outras vezes pior, foi existindo sempre até aos tempos de São Francisco. E depois, nos tempos de São Francisco, um bocado antes, como vamos ver a seguir, é que voltam a ressurgir com grande força e aí encaixa depois o gênio de Francisco de Assis. Portanto, como eu tinha dito, como eu tinha dito ao princípio, há um marco remoto, foi este que deixámos agora, de há 800 anos antes de São Francisco, e agora vamos passar para o segundo marco, que é o movimento penitencial no século XII, XIII. Mais ano, menos ano, o núcleo é aí, que é este mais próximo de São Francisco e que realmente todos os especialistas dizem que houve de facto influências de vários grupos, e depois do que veio a ser o núcleo primeiro de Francisco e depois também o núcleo que veio a ser a Ordem Terceira. Então, de 1080, o ano 1080 até mais ou menos 1230, foi o século do grande progresso, termo usado como historiador, um tempo de grandes mudanças sociais, políticas, económicas e religiosas. No caso, por exemplo, do Império Germânico, começa a abrir fissuras, o sistema feudal da sociedade começa a entrar em crise. Aparecem, conhecemos isto da história, começam a aparecer os artesãos, os comerciantes, os homens das leis, os notários, etc., que, não sendo sangue azul, têm a sua importância e começam a reivindicar também um papel ativo na comunidade, que depois as comunas, os municípios, etc. Portanto, não vamos meter-nos aí, conhecemos isso. Também nesta época surgem vários fenómenos sociais. Há um crescimento demográfico de diversas razões. Não vamos estar agora a entrar, mas houve realmente um grande crescimento demográfico. O comércio movimentou-se, portanto, as invasões bárbaras, etc., e outros problemas foram sendo resolvidos. Começou a haver mais liberdade de circulação, etc. Extensão do comércio, o êxito dos campos para as cidades, naturalmente, situações que provocam um aumento da população urbana e daí a necessidade de assistência. Nessa altura, há um despertar do laicado que se manifesta de modos diversos. Um deles é atender à assistência social. Pois há aí uma série de leigos que começam pouco a pouco a fazer o que antes era mais os bispos faziam, ou, digamos, algumas ordens próprias de atendimentos pobres. Na verdade, era uma verdadeira educação à caridade e à assistência. E o campo era muito vasto. Portanto, o campo de ajuda ia dos leprosos aos pobres, como já vimos, até à construção de estradas e de pontes. O André Bocher, no seu
no seu magnífico livro sobre São Francisco, conta a história do Santo Lúcio, é um nome assim raro, mas que é um santo ali, patrono de uma região da Toscana, e o Santo Lúcio, o que é que ele constatou? Lá na zona dele, era uma rota de peregrinos para Roma, os tais que iam fazer peregrinações a Roma, e tinham que atravessar o rio. E para atravessar o rio, estava lá um senhor muito mau, que lhes cobrava muito. Vai daí o Santo Lúcio, o que é que resolve? Faz uma ponte. E acabou com o negócio do homem. Mas este cuidado, esta sensibilidade de ajudar os peregrinos, que era uma sensibilidade muito viva nessa época. Isto só para dizer um exemplo, pode parecer caricatura, mas era, de facto, o laicado, nessa altura, começa a tomar consciência de que deve meter as mãos na massa. Bom, vamos à frente. A nível eclesial, o movimento reformador começou no Mosteiro de Cluny, França, fundado em 910, com o objetivo de quê? Trazer a Igreja às suas raízes evangélicas. Esta citação está aqui na revista Caminhos de Francisco. Portanto, todos sabemos da história que o Mosteiro de Cluny teve uma importância vital para a história da Europa, sobretudo da Europa. Porque a partir dali houve toda uma reflexão e ali, por ali começou, de facto, este movimento reformador. Em 1046, Hildebrando ingressou como monge no Mosteiro de Cluny, onde adquiriu as ideias reformistas que regeram o resto da sua vida e que o fariam encabeçar a chamada Reforma Gregoriana. Já todos ouviram falar da Reforma Gregoriana do grande Gregório VII, que era este tal monge Hildebrando, que depois, como Papa, tomou o nome de Gregório VII. E o Gregório VII tem um programa do seu pontificado que é o seguinte, eu cito: devolver à Igreja, nossa Mãe e Esposa de Cristo, a sua liberdade e a sua formosura. Que era o programa dele e que ele, naturalmente, cumpriu. Na segunda metade do século XI, o movimento penitencial recebeu um grande impulso da reforma gregoriana. Voltamos ao nosso movimento penitencial. Fruto desta reforma do Papa Gregório VII, ele vai ressurgir, que andava assim mais ou menos altos e baixos, ele vai aparecer e vai ganhar nova vida. Porque esta reforma tinha um duplo objetivo: a liberdade da Igreja e da ingerência do poder secular. Isto era mais como, digamos, como os reis, os senhores feudais, etc. Naquele tempo era um bocadinho assim. O rei ou o senhor feudal é que, se não nomeava, pelo menos quase impunha quem queria para bispo ou para abade deste mosteiro, etc, etc. E isso, naturalmente, levou a Igreja a ter como pastores não os melhores e mais santos, mas a quem convinha aos senhores do poder. E isso depois, portanto, essa era uma das lutas deste Papa e dos Papas anteriores também. Começou com o Papa anterior. O outro, mas este não, digamos, diretamente não interferia com o povo. O segundo objetivo é que interferia mais, que era o restabelecimento da vida regular do monarquismo e do clero secular. Porque, de facto, quer na vida religiosa ou monarcal daquele tempo, que era a única que existia, quer no
dos padres ditos seculares, de facto, as coisas andavam muito mal. Era preciso uma reforma. Estes objetivos foram parcialmente atingidos. Entretanto, um dos efeitos, que se pode chamar colateral, não é? Um dos efeitos da reforma foi a difusão entre o povo cristão mais empenhado de uma vida mais simples, pobre e evangélica. O que é isto? Ou seja, para ajudar a reformar a vida religiosa e os padres seculares a uma vida de evangelho, recorreu-se naturalmente ao evangelho para dizer devem viver assim, assim, assim. E isso foi pregado. Só que a determinada altura o povo também achou que aquilo era para ele. E vai daí, toca começar a exigir também que eles também deviam viver assim como os apóstolos. Era sempre no horizonte aquela ideia da comunidade primitiva de Jerusalém. Todos tinham tudo em comum, etc. Viviam unidos em comunidade. Esse sonho volta a ressurgir muito aí, mas isto começou nos ambientes dos mosteiros. Depois é que foi palestrando, como vamos ver. Portanto, cada cristão deve comportar-se novamente como Cristo e os apóstolos. Por isso, não só os monges e os cônegos regulares, mas também os pregadores itinerantes e os seus seguidores, e mesmo os heréticos, com os seus membros das suas seitas, que é bom fazer, competem, fazem competição entre si, para exaltar o modo como vivem ou pretendem viver a dita vida apostólica. Já estão a ver como é que estas coisas, quando se tem competições nestas coisas, normalmente não sai bem. Mas a reforma de Gregório VII, como vimos, batia-se primariamente pela liberdade da Igreja e dos mosteiros, pelo respeito eclesiástico, pelo estabelecimento da vida regular entre os monges e o clero. Isso, no entanto, despertou forças religiosas que, uma vez atingidos os objetivos gregorianos, que era sobretudo a renovação dos mosteiros, a abolição do clero simoníaco e concubino, continuaram, ou seja, depois que a reforma mais ou menos atingiu os seus objetivos, os pregadores continuaram, e isso foi, como eu disse já há um bocado, isso foi atiçando no povo um desejo também de eles fazerem o mesmo. Aqui nós podemos falar deste ideal, praticar o ideal evangélico da vida apostólica como uma norma de toda a verdadeira vida cristã. Foi aí que a coisa depois se complicou. Este ideal da vida apostólica, da primeira comunidade, a determinada altura, assim como vimos por causa deste livro, inventaram a mania que era só uma vez e a moda pegou. Também nesta altura, certos grupos acharam que viver exatamente como Cristo e os apóstolos era obrigatório para todos, todo cristão, não é só os monges e tal, não, todos. Bom, aparecem grandes nomes que de facto dão impulso a esta reforma de Gregório VII e que, de alguma maneira, vão ajudar a corrigir alguns excessos destas tendências que se viviam. Há uma nova sensibilidade, por exemplo, com São Bernardo de Claraval, que nasceu em 1090, faleceu mais ou menos em 1153. Um grande teólogo e escritor, criou um novo estilo de mística de Jesus, também da veneração da Virgem Maria e grande escritor também da literatura espiritual, que foi continuada e desenvolvida depois pelas ordens mendicantes.
desde o ponto de vista da história da espiritualidade, é a passagem do Cristo Pantocrator ao Jesus humano do presépio, ao filho de uma mãe humana, ao homem das dores. Aqui há uma mudança também a nível da religiosidade, a nível espiritual. Portanto, já não é Cristo Pantocrator, mas começa-se a olhar também por influência de São Bernardo e não só. Há toda uma série, São Romualdo, São Bruno, há uma série de grandes figuras que vão contribuir para isto. Mas começa a dar-se atenção a isto do Cristo, passar do Cristo Pantocrator ao Jesus humano do presépio, ao homem das dores. Só 5, pronto, então a gente corta, não há problema. Bom, isto para dizer que tudo isto, uma das consequências de mexer com estas sensibilidades, o que é que fez foi despertar a velha ordem penitência que andava assim um bocado, começou a mexer. E temos alguns exemplos, por exemplo, em 1178, um grupo de tecelões e agricultores da Lombardia fundaram um grupo de penitentes ditos humilhados. Só estes são, de facto, tiveram alguma influência também naquela região. E que são, digamos, os que aparecem já pela primeira vez com uma estrutura primeira, segunda e terceira ordem. Para dizer e para fazer justiça à história, só que um inciso que eu ia passar, mas convém, também conhecemos estas coisas, o grande São Norberto, foi primeiro um pregador ambulante, mas era uma pessoa de sangue azul, que renunciou a tudo, era sacerdote, renunciou a tudo e tornou-se pregador ambulante. Depois fundou os Premonstratenses, que justamente este ano fazem 900 anos da fundação do primeiro mosteiro. E São Norberto foi o primeiro que, em 1123, fundou uma ordem terceira para seculares. Historicamente, foi ele o primeiro. Portanto, quase 100 anos antes da ordem terceira de São Francisco. Portanto, eles observar certos estatutos e levavam por baixo do traje civil um pequeno escapular e branco. Depois humilhados, como vimos. Depois apareceram outros grupos, não vamos estar aqui agora a elencar, mas apareceram vários grupos, ou seja, havia já uma corrente a despertar nos leigos esta vontade de viver a vida dos apóstolos. Também já agora uma nota: o movimento penitencial franciscano foi chamado Terceira Ordem, não no sentido cronológico, mas pela sua estrutura jurídica e eclesial, segundo a doutrina trinitária de Santo Agostinho e depois de São Gregório. Ou seja, Santo Agostinho tinha dito que os fiéis na igreja estavam em 3 ordens, não é? Os casados, depois os conversos e depois os religiosos, ou a hierarquia. E vai ser justamente quando escreve quando aprova o propósito em 1201 para os humilhados, que Inocêncio III vai inverter a lógica. Então, antes, os mais elevados eram a terceira ordem, que era depois a dos clérigos, e vai ser Inocêncio III que vai inverter e vai pôr primeira ordem dos clérigos, segunda as mulheres
de clausura, e terceiro, os leigos, que depois, com a ordem franciscana secular, na terceira ordem podem entrar também clérigos seculares. Sabemos disto. Pronto. Eu gostaria de ter entrado aqui um bocadinho num exemplo dos valdenses. Não temos tempo, mas para dizer que houve gente com muita coragem. Um deles foi Pedro Balbo, que tem uma vida muito parecida a São Francisco. Ele nasceu em 1140, portanto, uns 40 anos antes de São Francisco, e era um rico comerciante e um agiota do Leão. A determinada altura, teve uma crise, depois leu as bem-aventuranças, e o que é que ele fez? Deu tudo, distribuiu em esmolas toda a sua riqueza e mais. Deixou a família e partiu. E muita gente, entusiasmada com o seu exemplo, seguiu. E até era um grupo que chegou a ser recebido pelo Papa Inocêncio III, que o ajudou. Não, foi Lúcio. O Papa Lúcio depois acabou por condená-lo, mas ele acabou por ir ao Concílio III de Latrão, onde foi recebido, e só lhe foi dito: olha, continuai assim, mas pregar não. E eles não acataram essa ordem. Vai daí, pronto. Curioso que foi em 2017 que o Papa Francisco foi ao encontro deles e pediu perdão por todas estas coisas. Bom, para acabar, não é? Então, como se costuma dizer, as alegações finais. Não compreendeu o que disse agora. Diga? Não compreendeu o que disse antes. O Papa Francisco. O Papa Francisco, como sabe, nem falei nos cátaros, mas pronto, esta era outra história triste também, mas os cátaros praticamente desapareceram. Mas a comunidade valdense, que foi perseguida pela Igreja, existe. Existe em Roma pelo menos 2 igrejas valdenses. O Papa foi, como fez noutras coisas. Bom, então, as alegações finais. Um grande historiador da vida franciscana, o Lázaro Iriarte, diz: em nada se manifesta a magnitude do movimento franciscano do século XIII como na propagação e importância alcançada pela ordem da penitência. Se alguma coisa sai nesta grandeza, entre aspas, do movimento franciscano, é, de facto, este movimento da penitência, que é a ordem terceira, ou FS, diríamos hoje. O ideal evangélico é transversal a todos, santifica a vida familiar, trabalho e canseiro de cada dia, e demandando num plano de igualdade cristã ao rei e ao vassalo, ao nobre e ao plebeu, ao letrado e ao artesão. Muitos homens e mulheres, isto aqui é do outro autor, um historiador da época, e diz acerca dos penitentes franciscanos, já. Muitos homens e mulheres de diferentes níveis sociais acolheram a proposta de vida evangélica de Francisco e de seus companheiros para viver o Evangelho em suas próprias casas. Para esta promoção vocacional dos franciscanos terceiros, para esta promoção vocacional colaborou muito o estilo de vida dos penitentes, bastante estimado pelos seus contemporâneos, que os consideravam pessoas de confiança. Isto está sublinhado o autor. Por este motivo, muitos lhes confiaram a administração de seus próprios bens e em muitas cidades, sobretudo na Románia e na Úmbria,
a supervisão das eleições, dos mercados e dos interesses comunais. Portanto, era gente de confiança naquele tempo. E agora termino com a última, esta é a última alegação. Oxalá, 800 anos depois da memorial e propósito, as nossas irmãs e os nossos irmãos da OFS em Portugal possam também ser consideradas pessoas de confiança pelos seus contemporâneos e, como fermento no meio da massa, sejam instrumentos da paz do Senhor para um mundo mais humano e mais fraterno. Paz e bem.